O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. Fala isso toda hora, tem vários outros. Pode falar olhando pra gente. Não, mas a gente não... Desculpa tragar o seu... Mas o senhor tá usando a entrevista para fazer os seus cortes, então... E agora? Não, ninguém quer mandar no senhor. A gente quer conduzir uma entrevista, quer bater um papo com o senhor. Eu tô batendo papo, só que eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho de televisão, que é só hoje. Tá bom, eu acho isso um pouco vazio e eu acho um pouco feio. É só votar no Boulos. Não, eu não vou votar no Boulos, candidato. Não, eu tô pronto. Mas só você falar que não vai votar nele, eu já fiquei animado. Ah, então o senhor veio para realmente lacrar, candidato. É engraçado. Olha pra você ver, não sou coach, você falou que eu queria criar isso. Eu não quis criar isso. Isso é uma invenção da sua cabeça. Conheça o seu coração e se você tiver errado, irmão, pague. Se não tiver, que todo jornalismo desse Brasil gaste o mesmo tempo que eles gastaram te destruindo porque você apoiou o presidente Bolsonaro e entrou na lista de 70 pessoas que foram perseguidas por isso. Isso não é jornalismo, não, é justiça. A resposta é minha. Calma que eu tô respondendo. Não, você está falando do jornalismo, a gente está contraditando. Vamos lá. Sobre a economia da atenção e queria tocar num assunto que a sua entrevista para o Flow Podcast, o senhor disse, vou abrir aspas, tá? No processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Preciso ter um comportamento que chame atenção. No debate de ontem, o senhor foi questionado sobre essa fala, mas o senhor chamou o jornalista de militante e não respondeu. Eu entendi que o senhor quis dizer que o senhor finge ser uma coisa que o senhor não é para conquistar voto. Economia da atenção. Mas eu te pergunto, não é exatamente isso que os políticos tradicionais do sistema, que o senhor diz que o senhor é contra, fazem? Não é assim que eles fazem? Malu, você fez a mesma coisa numa reportagem que você não fez pergunta nenhuma para mim no O Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu perguntei para o senhor. Não perguntou. Acho que se você puder mostrar a mensagem. Está aqui. Pode olhar. Eu nunca. Tá, pode olhar. O senhor negou, eu tinha minhas fontes. E aí você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. O que é a economia da atenção? Eu respondo e abro a oportunidade para você. Mas o senhor vai responder minha pergunta, né? Eu já estou respondendo. O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. Por Josias, eu também respondi. Eu falei que vocês fazem esse jogo, chama clickbait na internet. Joga uma headline, destrói a pessoa e depois vê o que vai dar. Eu não vou chamar de fake news, porque eu não gosto desse termo. É uma completa mentira o que você fez em relação a mim. Eu não estou armado aqui, não estou querendo problema com você, nem animosidade. Mas olha, quando você fala que eu estou fazendo isso, você também praticou isso, para ter seus cliques lá no Globo. Porque eu nunca falei isso para você. Eu nunca passou na minha cabeça. Você vai me ensinar a fazer jornalismo? Não, eu vou te responder naquilo que você está perguntando. Eu não tenho intenção de ser jornalista, eu sou prefeito de São Paulo, próximo prefeito. E eu quero mostrar para as pessoas que fica entalado aqui. Eu não me importo o que você publica e quero que você tenha liberdade de fazer isso. A sua versão foi registrada na reportagem. E eu estou te falando, eu quero que você prova, porque nunca passou, você usou a expressão, o Pablo está imaginando criar um partido, e você escreveu o partido de coach, eu nem sou coach. Ah, não? Não. Entendi. Olha para você ver, não sou coach, você falou que eu queria criar isso. Eu não quis criar isso. Isso é uma invenção da sua cabeça. E estou falando aqui com o maior... como funciona o jornalismo. Não, você pode fazer. Eu acho que a gente pode se centrar na pergunta de agora, exatamente, né? É simples, eu já acabei de responder. Você usou a economia da atenção. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o senhor não acha que isso é uma coisa de político tradicional, que finge que é uma coisa para poder conquistar voto. É verdade. Isso que então o senhor acha que o eleitor é idiota ou não? Deixar ele responder. Claro que não, hein? Ué, foi o que o senhor falou. Não, se bem que é para acreditar em quem, então? Se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota. Só pode, porque tudo que foi feito, o roubo daquele, mais de 1 trilhão, mais de 10 processos, 9 anos de condenação, 3 instâncias, 580 dias de cadeia. Ele agora, com 2 anos, não vejo ninguém falando do rombo de 1 trilhão fiscal. Colocou 10 novos impostos. Ele só pode ser um idiota para votar na pessoa de novo. E para votar no senhor, não? Não sei, a pessoa vai ter que testar. Ela vai ter que colocar alguém diferente, alguém que é gestor, alguém que é social, que é o que eu provo. Eu faço com o meu dinheiro, não faço com o dinheiro público. O ciúme das pessoas comigo e estão tentando me parar é porque eu já faço com o meu próprio dinheiro. E eu estou de saco cheio, eu quero ajudar. Essa é uma questão minha. Eu quero continuar em paz a entrevista, mas o que você fez eu quero deixar registrado. O que você fez foi algo que eu nunca imaginei, nunca te falei e ninguém nunca falou isso por mim e está desautorizado. Eu nunca pensei em fazer isso. Nem sou coach, nem criar partido de coach, muito menos com o Jair Bolsonaro. Eu não pensei isso. Você aproveitou da economia da atenção que meu nome está hypado. Candidato, o senhor é coach, eu sou jornalista. Eu não sou coach, eu acabei de falar. Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu cobria o Mensalão. Quem? Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu estava cobrindo o Mensalão. Então o senhor não vai me ensinar a fazer jornalismo. Eu não estou te ensinando, você só Gente, vamos fazer assim, vamos rodar. Eu apurei. Apurou aonde?
com as pessoas que Quais? são... Fala o nome. Que falam... Bom, o nome. Não, candidato, é por isso que o senhor está querendo dizer... que o senhor conhece o senhor não bem, tá que entendendo. É off, né? Não, mas tudo bem, acho que a entrevista não é sobre isso. O senhor é um ótimo coach e eu faço meu papel como jornalista. Qual é a insistência sua em falar que eu sou coach? Tá bom, vamos rodar. Amanda, por favor. Economia da atenção. Amanda. Boa noite, candidato. É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o Lula, ex-ladrão. Vocês têm que falar dele. Se eu sou ex-coach, vocês têm que falar que o Lula é ex-ladrão. Mas o senhor que é o candidato entrevistado aqui hoje, né? Então vamos lá. Sobre os cortes, queria voltar um pouquinho nisso. O senhor comentou que nunca pagou durante a campanha, certo? Na campanha? Tudo bem, só que os dois administradores da página do Discord, Cortes do Marçal, trabalham para sua empresa, a PLX. Jefferson Zantucci e Gabriel Galhardo. Queria se o senhor pudesse comentar quanto que o senhor gastou até hoje por esses cortes, mesmo seja de forma indireta. Não faço nem ideia quanto gastou. Foi um dinheiro razoável. Quanto? É assim, não faço ideia, você imagina. Tem semanas que eu aprovo 35 milhões de reais de saída de pagamento. Eu vou lá olhar quanto que gasta com isso. Isso tem um universo empresarial de dezenas de empresas. Você me pedir isso, eu tenho que ligar para o contador para pegar e não tem problema nenhum em mostrar isso. Eu sou o número 1 de lançamento na América Latina e tenho maior facilidade de ensinar, inclusive ensino. Só para você ter uma ideia, se o juiz pediu, qualquer pessoa, isso eu posso pedir o levantamento com a tabela dinâmica lá financeira, alguém me passa, está tudo certo. Eu não faço ideia quanto que gasta com isso. Só para deixar claro, 35 milhões, né, que você comentou assim mais ou menos, para os cortes, para o campeonato de cortes. Não, senhora, das empresas. Tá, eu falei que eu aprovo das empresas. Você imagina alguém que olha, saídas em dezenas de milhões, eu vou saber quanto que gastou com corte. Isso é um negócio desse tamanhozinho dentro das companhias. Que é quanto, mais ou menos? Não faço nem ideia, eu já te respondi. Porque assim, se é uma empresa sua, eles trabalham para o senhor que pagou, né? Mas não é período eleitoral, eu não paguei, é isso que eu estou te falando. Deixa eu só fazer Antes do período eleitoral, eu vou continuar, eu já falei, tenho orgulho de ensinar isso. Eu já cansei de fazer isso, não tem problema nenhum. Dentro da pré-campanha e na campanha não houve. Candidato, a esse respeito, a Agência aos Fatos pegou o regulamento do campeonato nessa disputa que eu mencionei, realizada entre os dias 24 de junho e 7 de julho, na comunidade Cortes do Marçal, está dito, entre aspas, o regulamento da competição exige a publicação da hashtag aí o jogo da velha, prefeito Marcal, e prevê pagamentos entre 50 e 5 mil, dependendo do número de visualizações ou volume de postagens. Não era feito pelo senhor, é isso? Acha o pagamento. O pagamento que tem lá vinculado no derrubar da conta é de antes disso. Eu estou tudo bem com isso. Não tem que eu pedir para parar, porque eu sei que isso ia dar problema. Tá tudo certo. Candidato, já que o senhor está falando do movimento de direita, tem um assunto que eu acho que interessa muito para o eleitor de direita e muita gente gostaria de saber o que aconteceu exatamente. É sobre o episódio em que o senhor se recusou a dar uma entrevista para um canal de direita do Paulo Figueiredo, porque o senhor não queria que fizessem perguntas sobre o Alexandre de Moraes. Eu conversei longamente com o Paulo para entender o que tinha acontecido e não ser injusta aqui com o senhor fazendo jornalismo. Ele conversou comigo, leu para mim as trocas de mensagens e ficou claro para mim que a sua assessoria disse para ele duas coisas. Um, que tinha um julgamento para acontecer, que se o senhor falasse, o senhor podia perder o registro da sua candidatura, e a outra é que foi pedido para que a entrevista ficasse para depois do 7 de setembro. Eu queria saber por que o senhor tem medo de enfrentar o Alexandre de Moraes? Eu não tenho, porque eu não tenho problema nenhum com ele. Quem tem é um partido. Por que o senhor não quis falar do Alexandre de Moraes? Eu criei uma estratégia, vou te contar exatamente do jeito que foi. Eu estava precisando da atenção dos bolsonaristas. E aí eu acordo de manhã, ligo para o Sabará, exatamente assim que aconteceu. Sabará, cancela essa entrevista com ele. E aí criou alvoroço, né? Ele é um pouco desesperado, o Paulo Figueiredo. Não é à toa que ele está enfrentando o problema que ele está enfrentando, né? Porque ter coragem para sentar o peito numa lança, eu não sei qual que é a lógica disso. Ele criou o estardalhaço, parou o Twitter, ficou todo mundo maluco. E no mesmo dia eu vou lá e comento no Instagram do presidente Bolsonaro, o Carlos me responde, aí eu fui para cima. O que eu fiz com isso? Eu acendi o bolsonarismo. Fui, ataquei o Carlos por 3 vezes, liguei para o presidente Bolsonaro, ele falou, para de bater no meu filho. Aí o Nicolas entra na jogada e tira. Sobre o Alexandre de Moraes, qualquer exagero que tiver da parte dele, que o CNJ entre em ação, que ele responda por tudo. O CNJ não pode investigar ministros do Supremo. Então pronto, que seja o Senado. O que o senhor acha do corte do X?
É a mesma sensação que eu estou sentindo com as minhas. Eu acho que agora o Brasil inteiro está sentindo o que eu estou sentindo. O Elon Musk chamou ele de ditador. O senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador? Você tem que fazer pergunta para o Elon Musk, ele que responda pelas coisas dele. Estou perguntando se o senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu acredito que tem um desequilíbrio dentro da República e eu acho que as competências do Supremo Tribunal Federal, eu como jurista posso falar com tranquilidade que eu sei o que é o Supremo. O Supremo está muito político. Ele está tentando dosar uma radicalidade que a gente teve no passado e eu acho que já passou do limite. Então, todo respeito aos 11 togados ali na Suprema Corte, esse é um recado meu pessoal para vocês. Já passou essa onda. O Brasil precisa ser unificado. A gente precisa baixar essa pressão e a gente precisa retomar isso. Através de São Paulo, nós vamos retomar esse país. É um recado meu para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós confiamos na justiça. Não precisamos ter uma corte política. Vamos voltar a defender a Suprema Carta, a nossa Constituição Federal de 1988. Ela precisa ser defendida por vocês, não precisa legislar e nem atuar politicamente. Eu, como cidadão, então, o senhor acha que eles estão legislando e atuando? Não acho não, eles estão fazendo isso, isso está sendo feito. Você vê, por exemplo, no Senado Federal, homens e mulheres ali, que hoje têm processos, esse é o modus operandi da justiça brasileira, essa falta de celeridade faz com que muita gente fique pendurada, Vera, para quê? Para nesse pendurar, fica devendo favor para alguém. E eu faço aqui um clamor aos 81 senadores. Se o povo está dizendo o que precisa ser feito, que vocês assumam aquilo que o povo está falando, que vocês se levantem. Agora, como a gente tem poucos atores, tanto no Senado como no deputado federal, na Câmara Federal, a gente está com esse poder tripartido que é claudicante, mancando. Então, por favor, Congresso Nacional, se levantem. O senhor defende o impeachment do Alexandre? O senhor defenderia o impeachment? Quem defende o impeachment é o Senado. Mas qual que é a sua opinião? A minha opinião é que tem que ser apurado. Vocês divulgaram na Folha que assessores fizeram isso? O que eu vi hoje, que eu estou acompanhando? Vão chamar no Congresso Nacional. O segredo não é vamos criar ruptura o tempo inteiro. O Brasil já passou 2 processos de impeachment. Certo. Esses 2 processos criaram rupturas institucionais. O que eu defendo? Devido ao processo legal. Ah, vai impeachment. Isso aí quem define é o Congresso Nacional. Agora, parabéns, foi bem assertivo. Não sei se foi o Nicolas que pediu. Precisa ouvir todas as denúncias. E aqui vai os parabéns para a Folha de São Paulo. Ela publicou as denúncias. Teve coragem de fazer isso. Parabéns. Certo. Agora, tem que ter um outro ator, Congresso Nacional. Vai lá e entende o que está acontecendo. De novo, o impeachment não é jurídico. Para você que está aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, você tem que aprender o seguinte. Eu fiquei 5 anos na Academia de Direito. Quando você viu a Dilma sendo impeachmentada, ela não estava sendo impeachmentada por o direito, é político-jurídico. O que significa isso? Se não tiver disposição do Senado, o Brasil inteiro pode pedir isso. Não muita gente no mundo político acha que vários dos bolsonaristas, inclusive com quem eu converso, desconfiam que essa sua resistência em falar do Alexandre de Moraes pode ter a ver com aquele áudio que também a Folha publicou, que mostra o presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, dizendo que costurou com o Michel Temer e o Alexandre de Moraes a decisão que decretou a intervenção que deu o partido para ele, em consequência permitiu a sua candidatura. O senhor soube dessa negociação? Eu sei que ele conheceu o Temer esses dias. Não faz nem sentido isso. Certo. Vamos prosseguir. Malu, a gente vai prosseguir. Eu fico ouvindo pelo site de fofoca por aí. Agora é o seguinte, eu quero terminar esse assunto aqui. Só tem uma pessoa que me faz sentir temor. Essa pessoa é o Deus vivo, quem me chamou na política, a quem eu curvo a minha cabeça. Não tem ninguém nessa república que eu afino ou vou parar. Deixa eu terminar, por favor. Não existe ninguém nessa república. Agora, eu já estou arrumando problema com o governador do estado. Estou arrumando problema com o prefeito da cidade. Com o presidente da república. Eu vou arrumar problema com o STF. Isso não é uma briga minha agora. Daqui 35 dias eu estou eleito, eu vou focar na cidade de São Paulo. E aqui vai meu recado para a Suprema Corte. Vamos fazer uma política diferente. Não dá para ser desse jeito, senão a gente vai atrapalhar o crescimento desse país. A gente tem que olhar o rombo de 1 trilhão que o Lula produziu nesses últimos 2 anos, que é mais de 1 trilhão. Se não frear, se não tiver responsabilidade fiscal, nós vamos perder esse país de novo e vai ter que acordar um povão e levantar contra esse governo do PT de novo. Só pergunta. Certo, candidato. O senhor foi na CNN, acredito, e teve uma briga ali, enfim, com a jornalista. E depois ela postou no blog dela que terminou a gravação, que era ao vivo ali, enfim. O senhor chegou nela e falou assim,
Desculpa ali, meu jeito, era para os cortes. Essa grande pira dos cortes que o senhor comentou que foi o que trouxe... colocar no primeiro lugar nas pesquisas, é isso mesmo, falei isso mesmo. Certo, sim, o senhor acabou de dizer isso, só que isso também implica numa falta de conteúdo e de debate do senhor que é muito assustadora. Então, por exemplo, o senhor não costuma responder nem entrevistadores direito, nem outros candidatos. O senhor vai para entrevista ou debate para fazer corte e não para falar de proposta. Proposta, quem quiser, vai lá no site do TRE. Então, eu queria falar sobre isso. Tem 99 páginas. O senhor ontem no debate da TV Gazeta falou exatamente isso. Que debate é um teatro, entre aspas. Deles, né? Meu não, é que eu tô sendo verdadeira, por isso que eu tô conquistando. Tá, e que as pessoas têm que ir no site do TRE para ler plano de governo. Agora você me diz, quem que tem tempo de entrar no site do TRE e ler dezenas e dezenas de páginas de plano de governo de todos os candidatos? Porque não é só o seu. Então, por que você priva os seus eleitores e todos os cidadãos de São Paulo de conhecer os seus projetos, as suas propostas? Isso não é antidemocrático? Vamos deixar ele responder. Só uma correção, cidadãos. Ela tem razão. Ao invés de entrar no site lá para olhar o plano de governo, você vai entrar no Pablo Marcal por SP e você vai ver, está embutido nesses próprios cortes. Estou sem, de novo, fundão eleitoral, padrinho político, tá o presidente e o ex-presidente cada um de um lado, não tem o tempo de TV, vocês vão ter que aguentar os cortes. E, de novo, se vocês não gostam dos cortes, façam perguntas mais tranquilas que... Só que tem muita gente que assiste debate, que assiste uma entrevista como essa de hoje, para justamente conhecer os candidatos. Eu sou de estar aqui, eu agradeço. Então, o senhor podia colaborar e responder as perguntas do jeito como... Eu estou respondendo do jeito que eu preciso responder, eu sou o candidato. Mas vamos esquecer o corte um pouquinho? Vamos não. Se você quiser esquecer o corte, eu preciso de ir embora. Se você quiser, eu posso levantar e sair. Você não vai... Eu não tenho marqueteiro, não tenho dinheiro para pagar marqueteiro não, para ficar contando piada, fazendo gracinha. Eu estou aqui com a cara e com a coragem, igual todo mundo quer vencer na vida. Você quer tirar a única coisa que você fazer? Tá, o senhor não pode falar sobre proposta, então, que era a única coisa que o senhor deveria fazer. Mas então a gente também pode perguntar sobre proposta. Deixa eu aproveitar. Aqui que é interessante que a Amanda falou, que vai ficar um corte bem legal. É o seguinte, o que vocês precisam de entender é que a gente precisa ver quem é viável, aguenta pancada, e a gente tem que discutir valor. Quem é de família, quem quer gerar emprego, serão 2 milhões de empregos. Sabe como que a gente vai fazer? Com um cinturão empresarial. Vai ter 120 quilômetros de área dentro da cidade de São Paulo, que a gente vai aprovar junto com a Câmara para trazer benefícios, para você ter emprego aí. Eu falo isso toda hora, tem vários outros, eu vou terminar. Pode falar olhando pra gente, não, mas a gente não... desculpa tragar o seu... Mas o senhor está usando a entrevista para fazer os seus cortes, então fica uma coisa meio distópica. O senhor gosta da palavra distópica? Não, ninguém quer mandar no senhor, a gente quer conduzir uma entrevista, quer bater um papo com o senhor. Eu estou batendo papo, só que eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho de televisão, que é só hoje. Tá bom, eu acho isso um pouco vazio e eu acho um pouco feio. É só votar no Boulos. Não, eu não vou votar no Boulos, candidato. Não vou votar. Não sei que eu vou votar, mas não é isso que está em discussão. Mas só você falar que não vai votar nele, eu já fiquei animado. Ah, então o senhor veio para realmente lacrar, candidato. É engraçado. A gente pode ficar aqui brincando, então. Diga. Não, sei lá, eu tenho umas discussões de proposta aqui. Estou podendo, pode fazer? Faltam 30 segundos, a gente vai fechar esse bloco, vai para o intervalo e volta já. Uma proposta, não, é sobre proposta ainda. O senhor gosta muito de falar de uma proposta, que é o prédio de 1 quilômetro que o senhor vai construir na cidade de São Paulo. Seria o prédio mais alto do mundo, o mais alto hoje está em Dubai, no Emirados Árabes, o Burj Khalifa, 880 metros. 828. Aqui eu entendi que era 880, mas tudo bem. É mais de 800 metros. Passar na checagem ali na hora de voltar para o intervalo. Tá bom. Já fez o corte? Posso continuar? Pode. Beleza, então vamos lá. A Arábia Saudita está tentando erguer desde 2013 um arranha-céu de 1 quilômetro, como o senhor, mas as obras já estão rolando desde 2013, 6 bilhões de reais, não tão próximas de terminar. Isso num país como a Arábia Saudita, que tem petrodólares, é uma ditadura, tem trabalho análogo à escravidão e ainda por cima, nós temos um plano diretor em São Paulo que não permite que essa obra seja realizada no centro e para realizar fora tem uma série de compensações, centenas de milhares de metros de terreno que precisa ser fornecido como contrapartida. E aí eu queria saber do senhor, São Paulo tem sérios problemas, o senhor falou aí de mobilidade, segurança, falamos de educação, como que esse prédio ajuda a resolver esse problema? O que vai ter dentro desse prédio? Vai ter gente. Vai fazendo um prédio de 1 quilômetro para resolver os problemas da cidade?
toda obra ela representa um marco. O Brasil vai se tornar a maior potência mundial até 2050, se vocês ouviram o que eu estou falando. Vocês nunca mais na vida de vocês vão me ver sendo candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Alguém que conquistou o que eu conquistei, vindo da onde eu vim, não tem coragem de fazer o que eu estou fazendo. Isso aqui é perda total para a pessoa. Vou responder, calma. Eu já fiquei hospedado no Burj Khalifa, e lá tem 828 metros, salvo engano, que às vezes ele cresceu 10 metros de dilatação aí, né? Eu já fiquei lá no Hotel Armani, foi uma experiência assustadora. Só quero contar uma coisa para você. Ninguém iria ao deserto se não tivesse uma obra poderosa dessa. Porque eu quero movimentar o turismo na cidade de São Paulo, abençoar a zona sul de São Paulo. Essa área, o que a Malu falou muito bem, a questão do zoneamento, ele é revisto de 10 em 10 anos. Mas não precisa preocupar, porque quem define isso é a Câmara. E quem define isso é a Prefeitura, junto com a Câmara. Eu vou revisitar isso por interesse de São Paulo. Você faz um prédio desse, você cria disrupção na construção civil, você aumenta o emprego, leva 10 anos uma obra dessa, tá? 20 bilhões de reais. Não já tem mais de 10, né? Tem 11 lá na Arábia Saudita. Então, esse é o valor e vou explicar por quê. A FG, lá em Balneário Camboriú, já fez um de 300 metros e está agora fazendo um de mais de 500. E, inclusive, eu estou entrando nesse projeto para todo mundo entender que é um negócio sério. Lá em Balneário, numa praia apertada, eles vão construir um de mais de 500 metros de altura e vai ser o maior residencial do mundo. Gente que é visionária, às vezes espanta a maioria das pessoas que não entendem do que a gente fala. Porque a gente quer criar um marco, esse prédio vai chamar Brasil, inclusive. Todo o mundo fala de Burj Khalifa e eles vão falar que o maior prédio do mundo chama-se Brasil. A novidade, não vai custar nem R$1 do seu dinheiro. Isso aí vai ser parceria público-privada, mas tem que ter uma iniciativa de alguém. Vou explicar algo para vocês. O Brasil perde em turismo por um elevador na França. O elevador da Torre Eiffel. Aqui tem menos turista internacional, tá? Do que o elevador da Torre Eiffel. O que significa isso? Nós precisamos criar vocação nisso e construir isso, além de trazer muito emprego, mudar completamente a imagem da cidade de São Paulo, abençoar essa zona sul de São Paulo, região periférica, onde não tem investimento. Ali você começa a criar um prédio, você começa a criar uma quadra e aí você vai valorizar seu imóvel. Você que está aí, ó. Você que está aí para baixo no Campo Limpo, você que está aí no Jabaquara, você que está aí. Sabe o que acontece quando uma obra dessa acontece perto de você? É seu imóvel que vale 300, 400, vai passar a valer R$1 milhão. Só que todo mundo só quer investir no lugar dos playboys, não quer investir aí. Eu quero levar a prefeitura para a Zona Norte para valorizar a Zona Norte. Eu quero levar o maior prédio do mundo para lá, sem gastar nenhum real de dinheiro público, só de disposição. E me dá uma caneta apertando 28 no dia 6 de outubro, que se a caneta estiver na minha mão, nós vamos fazer. Se vocês não me derem a chance de ser prefeito, nós vamos fazer do mesmo jeito. Eu vou arrumar um jeito de fazer isso aí. Eu vi e quem viu não tem como voltar atrás. Entendi. Agora a gente vai para o intervalo, volta já com mais Pablo Marçal no Roda Viva. A gente já falou sobre o envolvimento do PCC, do seu presidente do seu partido com o PCC e todas as suspeitas que existem. Mas na última semana surgiu uma outra informação que liga diretamente com o senhor. O portal Metrópolis mostrou que o senhor nomeou como representante legal um empresário que, para vir representar nos seus jatos, né, na sua empresa de aviação, um empresário chamado Florindo Miranda Ciorlin, que chegou a ser preso pela Polícia Federal, denunciado pelo Ministério Público e é réu no Mato Grosso por tráfico de drogas. Forneceu aviões para transportar 5 toneladas de cocaína da Bolívia para o Brasil. Essa é a acusação. Quando o senhor contratou, nomeou representante legal, na verdade não contratou, nomeou representante legal em 28 de outubro de 2021, ele já era réu nesse processo. O senhor ainda não falou sobre isso, eu queria saber se o senhor sabia disso e se o senhor continua com ele como seu representante legal. Você leu a procuração? Está aqui a procuração, exatamente. Qual que é o poder que eu dei para ele? Para lhe representar, nomeia e constitui como procurador. Para fazer o quê? Para obtenção de documentos e todos os atos que se fizerem necessários para representá-lo junto à Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Telecomunicações, ou seja, ele representa os seus aviões, uma pessoa que fornecia aviões para o tráfico. Ele é despachante aéreo. Essa procuração, ela foi dada... Não está escrito isso aqui, não. Não, mas é isso que você leu. Representá-lo junto... Então, mas o senhor acha que tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando para esse... Ele continua seu representante? Não, foi só para uma compra de aeronave. Eu tenho 4 aeronaves. É porque quando o senhor esteve no Flow, o senhor falou que não fazia negócio com qualquer cara até provar o cara. Mas eu não fiz negócio com ele, não. Ele é um despachante, é igual você ir no Detran. Quanto tempo que ele ficou representando o senhor legalmente? Foi só para a compra da aeronave. A aeronave foi transferida para mim e acabou. Um cara que comprava aeronave
aeronave para o E por tráfico. quê? Eu comprei Qual de um foi a empresário indicação? lá do interior de São Paulo, tem nada a ver com ele é o despachante. É porque vocês estão caçando Por que o senhor pelo não no... falou isso, Malu, então, quando foi É porque questionado? eu fiquei sabendo pela reportagem. Aí eu ligo no jurídico, né? Imagina alguém que fatura o que eu faturo, imagina eu saber esse tanto de coisa. Então, isso me leva a uma pergunta para o senhor, candidato, que eu estou curiosa desde o início do programa, porque no seu plano de governo, está aqui, o senhor fala em fazer processo seletivo, acabar com companheirada, contratar suas pessoas, seus subprefeitos, seus secretários, a partir da meritocracia. A gente já viu um presidente de partido que tem suspeita de envolvimento com o PCC, seu despachante aéreo, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Seu parceiro, Renato Cariani, que esse senhor disse que mudou sua vida, o senhor não vai poder dizer que não sabia nem nada, se tornou réu sob acusação de tráfico de drogas, associação com tráfico e lavagem de dinheiro, numa denúncia que foi aceita em fevereiro, e depois disso o senhor fechou um negócio com ele, inclusive naquele seu canal de cortes, na sua comunidade do Discord, manda marcar Pablo Marçal, prefeito, e Cariani. Então, é uma relação bem casca de bala. Como vai ser esse processo seletivo se pessoas tão próximas do senhor estão envolvidas em tanta coisa e o senhor diz que não sabe? Eu conheci o Cariani num podcast e ele me fez um desafio para mudar de vida. Eu era inflamado igual bolos, pesava 100 quilos e esse cara mudou minha vida. Agora, o Estado Democrático de Direito tem que fazer o seguinte, tem o contraditório e a ampla defesa. Ele que se defenda, se ele tiver errado, que ele pague. Nunca falei que eu passo a mão em nada. Agora, a gente tem um problema aqui no Brasil de acabar com a vida de uma pessoa porque ela está sendo processada. Eu fui em Paraisópolis, tirei foto com 500 pessoas, aí colocou no jornal, Marçal tem ligação com o primo, sei da onde, do PCC. Eu vou pedir certidão de nascimento de alguém? Não, mas esse é seu amigo, parceiro. Eu fiquei amigo negócio. dele, ele mudou minha vida. Cariani, obrigado por você transformar esse país. Mas como que é esse processo seletivo? Entra qualquer um? É o que eu tô te falando, ele não é alguém que trabalha para mim, ele não é submetido a mim, ele cuida da vida Ele é dele. Mas ele é seu sócio. A gente fez aquele programa justamente para mudar a vida dos outros. Eu sou um educador e ele mudou minha vida e a gente está mudando a vida de muita gente através do ensino. Só lembrando essa denúncia, um minuto, Pedro, um minuto. Só lembrando essa denúncia aceita pela Justiça, portanto ele é réu, não é qualquer acusação, ele é acusado de ter emitido notas frias para desviar 12 toneladas de insumos químicos que, na verdade, eram usados para refinar cocaína e crack. O senhor tem demonstrado muita preocupação com a questão das drogas. Isso não arrepia o pelo do seu braço? É o seguinte, meu braço? Por que meu Não? braço? De ficar arrepiado, 12 toneladas Não, para... Cariani, eu acredito na sua inocência, conheço seu coração e se você tiver errado, irmão, pague. Se não tiver, que todo jornalismo desse Brasil gaste o mesmo tempo que eles gastaram te destruindo porque você apoiou o presidente Bolsonaro e entrou na lista de 70 pessoas que foram perseguidas por isso. Isso não é jornalismo, não, é Só um pouquinho, a resposta é minha. Calma que eu tô respondendo. Não, você está falando do jornalismo, a gente está contraditando. Vamos lá, todos nós no Brasil. Nós temos o maior corruptor da história chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive você, Vera, descia o bambu nele, mas depois que ele voltou não fala mais nada. Ah, é? O senhor lê minhas colunas? Não leio não, mas eu tive notícia para vir Se o pra senhor cá. não lê, né? O senhor cobra tanta gente de dia. É pra quê, né? Eu parei de ler um pouco para publicar. Publiquei 62 livros. Se você quiser acompanhar, não vou falar de livro agora, não. É o seguinte, deixa eu só terminar. Terminando sobre o Cariani. Cara, se tiver devendo, pague. Se não tiver, eu vou ser o cara do seu lado para cobrar todo mundo que destruiu sua reputação. Vá para cima e obrigado por você ter mudado a minha vida. Já deu para ver como vai ser esse processo seletivo. Pedro, por favor.